A seleção brasileira masculina de vôlei perdeu para a Argentina por 3-0, 23-25, 22-25 e 21-25, na noite de sábado, na Hisense Arena, em Melbourne, na Austrália, em seu último jogo da primeira fase da Liga das Nações. O duelo, que aconteceu menos de 12 horas depois da vitória sobre a Polônia, serviu para a equipe do técnico Renan Dalzotto cumprir tabela e fazer ajustes de olho na fase final. O Brasil já havia se classificado no início desta quinta semana, sem entrar em quadra, entre o triunfo sobre a Austrália e os poloneses. A derrota, no entanto, mandou o time nacional para a quarta colocação, com 30 pontos, atrás dos Estados Unidos no saldo de sets. Os norte-americanos ainda têm um jogo a disputar neste sábado, contra a Itália, que ainda sonha com a classificação. O resultado definirá a posição final do Brasil na primeira fase e, com isso, definirá as chaves da etapa final. Ao analisar a partida contra a Argentina, Renan justificou que os jogadores chegaram exaustos. Chegamos tendo que optar por A ou B para tentar evitar lesões devido às viagens, cansaço e fuso horário que encaramos nesse tempo, destacou. Mexemos bastante, o grupo que começou as partidas, e isso foi válido no sentido de dar a oportunidade a todos os atletas de participar dos jogos, complementou. A seleção brasileira estreou na Liga das Nações em Kraljevo, na Sérvia, depois retornou ao Brasil para fazer a segunda etapa em Goiânia, viajou para Ufa, na Rússia, depois passou por Varna, na Bulgária, e encerrou a fase de classificação em Melbourne, na Austrália. Ainda esperamos ter muitos jogos pela frente pela fase final, e estar lá era nosso primeiro objetivo na competição. Agora, vamos aguardar pela definição das chaves e enfrentar mais uma viagem longa agora na volta ao Brasil, concluiu Renan Dalzotto. A seleção segue ainda neste domingo para o Brasil, onde ficará na próxima semana. Os jogadores se apresentam quarta-feira ao Centro de Desenvolvimento de Voleibol, CDV, em Saquarema, Rio de Janeiro. No sábado, viajam para Lille, na França, onde será disputada a fase final da Liga das Nações, entre os dias 4 e 8 de julho. O jogo, o Brasil começou em quadra com Bruninho, Evandro, Éder, Isaac, Douglas Souza e Lucas Locke. De início, as equipes se alternaram na frente do marcador. Em um ace de Isaac, a seleção nacional chegou a abrir 19-15, mas os argentinos reagiram e retomaram a dianteira em boa passagem de Zanotti, 21-20. O Brasil chegou a empatar em 22-22, mas a Argentina venceu por 25-23. A segunda parcial começou equilibrada e, no bloqueio de Bruninho, o Brasil fez 3-2. O jogo seguiu disputado ponto a ponto até 22-22. O adversário chegou a 24-22 e o treinador brasileiro parou o jogo de novo. Mas a Argentina fechou em 25-22. No terceiro, o time de Renan abriu boa diferença em 8-5. A Argentina encostou em 8-9 e, na sequência, deixou tudo igual em 10-10. Em grande passagem de Isaac pelo saque, o Brasil abriu vantagem de 15-12. No bloqueio de Evandro, o Brasil marcou 19-18. A Argentina virou o set em 20-19. Isaac deixou tudo igual, 20-20. Os argentinos voltaram a abrir vantagem em 23-20. No final, vitória argentina por 25-20.